Oi, tudo bom? Como vai você? O consultório de família chegando até você e receba o meu carinho, o meu abraço e a minha gratidão por ter você aqui perto da gente. É tão bom a cada semana quando nós nos encontramos, eu gosto muito e gosto de dizer nesta hora para você, acorde para o que vai acontecer, acorde para o que já está acontecendo, preste mais atenção nos detalhes, nos sinais, nas respostas, nas possibilidades que já existem. Às vezes nós é que estamos dormindo, às vezes nós é que estamos amortecidos, muito focados na dor, muito focados no problema, na situação que temos para resolver e a vida já vai nos dando pistas de como sair dela, a vida já vai nos dando pistas de como tomar uma nova direção, mas nós estamos tão pesados, tão carregados pela dificuldade que não conseguimos enxergar nem de longe um pouco de luz. Por isso, meu convite mais uma vez, para que você acorde, para que você preste atenção nos sinais que já estão à sua disposição. E você pode dizer, mas Darleide, quais são esses sinais? Ora, é você quem precisa prestar atenção realmente. Às vezes, você precisa só se permitir. É uma questão de realmente ser como estou dizendo, prestar atenção. O que andam te dizendo? O que andam te oferecendo como pista? Será que algum familiar, algum amigo, seu marido, sua esposa, um filho, uma criança, uma leitura, um programa de televisão, uma música, alguma coisa não desperta você para nenhuma resposta positiva para a vida? Por que fica só olhando para aquilo que é tão difícil de resolver e já anda dizendo assim, não aguento mais, não tenho forças, não consigo? E o que é que você consegue? Para o que você tem forças? Como você pode ir além e olhar para outras possibilidades? Só deseja aquilo, só pensa aquilo, só acha que aquilo, daquele jeito, só pode ser daquela maneira, não pode ser de uma outra maneira? Bom, essa é uma coisa para você só começar a prestar atenção e dar respostas para si mesmo. Há algo mais acontecendo além do seu olhar. Talvez se você desfocar um pouquinho daquilo que tanto lhe toma energia, lhe perturba tanto, olhar um pouquinho para o lado, quem sabe está ali. Sabe que eu me lembro de Agar, aquela mulher que foi mãe do primeiro filho de Abraão, fora do plano de Deus, e um dia, quando ela estava no deserto, por ter ido embora com seu filho, já que teve que se apartar do convívio de Sara e Isaque, por conta de toda a problemática envolvida, ela estava no deserto e estava para morrer de sede e de fome, quando do lado dela, Deus providenciou água ali no deserto. Bastou que ela olhasse e ela viu água no deserto, porque Deus providenciou quando ela estava para desistir e morrer. É a hora de você olhar um pouquinho à sua volta. Quem sabe Jesus já providenciou água para você. Deus já providenciou bênção para você. Preste atenção nos recados do céu. Hoje nós vamos aqui no consultório de família, com a sua participação, é claro, conversar mais uma vez com o Dr. César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra, terapeuta, é conselheiro, é amigo nosso aqui do consultório de família e nós vamos responder a perguntas que eu trouxe dos lugares por onde eu ando no Brasil, nos encontros de casais, nos encontros com mulheres, nas igrejas e sempre recebo perguntas por escrito. E eu volto para casa com elas, leio, oro a respeito daquelas pessoas, daquelas questões. E aí eu resolvi trazer hoje aqui algumas dessas perguntas para valorizar você e para dizer a você que a gente se importa, que a gente escuta você. Obviamente do nosso jeito humano, com as nossas condições humanas, mas sempre apontando para aquele que é soberano, Deus poderoso, que atende você e responde você no seu tempo, no seu lugar. Bem-vindo, doutor César. Bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Darleide. Eu agradeço o convite. Você sabe que recentemente eu recebi um convite. Tem um casal conhecido meu, eles são pastores da Igreja do Nazareno, uma igreja cristã evangélica, e eles me convidaram para fazer uma palestra para eles. E a esposa estava lá com eles e fiz a palestra e tal.
e são muito queridos. E a esposa, que é pastora da igreja, falou assim: olha, aquele programa da Darleide é muito bom. E elogiou seu programa. Ela é muito iluminada e tal. Então, estou transmitindo a você aqui, né? E realmente, Deus te abençoe, viu? Seu trabalho tem ajudado bastante as pessoas. Deus te deu um talento de você falar, de você poder concatenar as ideias, né? E deixar alguma coisa prática para as pessoas. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez pelo convite aqui. Obrigada, doutor César. E parte disso eu devo às pessoas como o doutor César e outros que fazem aqui o consultório de família, com quem tenho aprendido muito ao longo da vida. E obviamente que a nossa dependência é sempre do Senhor. Quero pedir para o meu câmera, mostra aqui um pouquinho, só para o pessoal aí de casa entender de quais perguntas que eu falava agora há pouco, que eu recebo por escrito. Olha, são papeizinhos assim que eu vou recebendo por aí nos encontros, e aí eu junto e trouxe aqui para conversar e perguntar ao doutor César, como, por exemplo, essa pergunta, doutor César. Como agir quando a esposa não é clara com as suas necessidades e ela fica emburrada porque não consigo decifrar as tais necessidades que ela tem? Doutor César, o marido inconformado com essa falta de clareza da mulher. É verdade que às vezes a mulher precisa ser decodificada, né? E eu me lembro que a gente fez um programa aqui no passado e que no intervalo você falou assim: doutor César, quer dizer então que nós mulheres temos que ser claras. Eu falei assim: é isso. É isso. Tem marido perguntando isso. Pois é. Eu acho que são duas coisas assim que a gente tem que ter uma atitude nesse sentido. Primeiro, talvez duas ou três coisas. Uma primeira é entender que a dificuldade de uma média de mulheres de serem claras. A forma da mulher funcionar no relacionamento com o homem tem um linguajar que é típico, o cérebro funciona de uma maneira diferente. É como se fosse assim, dois FMs, FM 105 e FM 108, mas um está numa faixa de onda, o outro está na outra faixa de, né? Assim, 105 e 108. Então, eu acho que tem que considerar um pouco isso, porque realmente nunca essa mulher vai conseguir, nunca é a palavra perigosa sempre, mas é muito difícil ela conseguir, ela não vai entrar na faixa FM sua, né, desse marido. Agora, ela pode ampliar a frequência dela, alguma coisa assim, para ela começar a pensar: puxa, será que se eu for mais claro com ele, mais objetiva com ele, vai facilitar a nossa vida? Então, acho que ele pode explicar isso para ela, né? Explicar assim: olha, quando ele pode dar os dois exemplos. Claro, tentar falar isso com afeto, né? Mas com clareza também, né? E objetividade. Olha, quando eu falo uma coisa com você e você não entende, e eu não entendo você, e você chora, ou você se irrita, essa emoção que toma conta de você, ela acaba tirando o foco do que a gente ia conversar. Porque a gente ia falar sobre um assunto, aí eu não entendo você não, é ela que não entende, né? Ele está falando como fazer. Ele que não entende, ela fica chateada, emburrada, porque ele não entende o que ela deseja. Então, ele não entende o que ela deseja e ele está desejando que ela seja mais clara na declaração dela. Então, ele vai ter que dar esse feedback para ela. Olha, se você for mais objetiva comigo, o que é ser objetivo? Então, explica para ela o que é ser objetiva, né? Exemplo, vamos supor, querida, que você fala comigo assim: olha, minha vida com você não está legal, nosso casamento não está legal, precisamos falar sobre o nosso relacionamento. Essa é uma frase muito genérica para nós homens, é uma coisa assim muito relacionamento. Quer dizer, quando uma mulher fala isso para um homem, né, para o seu marido, o que ele pode pensar naquela hora? Será que ela falou que precisamos falar sobre o nosso relacionamento? É sexo? É dinheiro? É os filhos? É as próximas férias? É a minha mãe que interfere muito, a mãe dela? É o que, né? Sabe, é uma viagem que ela quer fazer? Então, ele deve explicar isso para ela. Então, se você quer falar uma coisa comigo e que você sente falta em mim, eu peço que você seja mais objetiva. Não se preocupe que vai me magoar, não, mas você vai me ajudar. Olha, eu quero falar com você sobre a nossa relação sexual. Não está legal, eu sinto falta. Aí, sabe, especifica bem que você vai me ajudar, porque aí eu, já vou poder, talvez, raciocinar em cima de um tópico, de um ponto, isso vai me ajudar. Então, faz parte ele passar essa informação para ela, né?
E a parte dela é também, nesse momento, ela entender de que ela precisa colaborar com essa comunicação, ao invés de ficar naquela fantasia de que se ele me ama, já entende tudo o que eu quero sem eu ter que explicar muito. Né? Isso é fantasia. Né? O homem não é, nem a mulher, é uma bola de mágica, né, de Aladim, sei lá, que basta você, pim, pronto, acontece tudo. Tem que falar, tem que especificar, é assim, né? É isso mesmo. Sabe que eu fiquei lembrando de uma imagem assim de chegar numa loja de departamento, ou enfim, uma loja em que tenha muitas roupas e a mulher vai comprar essa roupa. E eu me lembro muito bem de, em muitos momentos, vir uma vendedora ou vendedor e perguntar assim: a senhora procura alguma coisa específica? Porque ele já vai me direcionar para aquela ala em que eu vou encontrar a roupa, se é de festa, se é esporte, é alguma coisa, sabe? Então, assim, e nessa direção, procura alguma coisa específica, quer dizer alguma coisa especificamente, precisa dizer. Eu valorizo muito essa boa vontade desse homem querer entender essa mulher, né? Exatamente, isso é uma coisa, parabéns a ele, né? Porque realmente é uma verdade. Na realidade, a gente trabalha em consultório, lidando com situações emocionais, é muito mais comum vocês, mulheres, procurarem ajuda do que nós, homens. Nós somos mais fechados, temos mais medo, mais insegurança, mais negação, né? As mulheres são mais abertas para procurar ajuda primeiro, né? Mas você veja que há exceções, né? Ele tá preocupado em que ele quer melhorar esse relacionamento, né? Se essa mulher é muito emocional e ela realmente deixa muita emoção tomar conta, e ele vai falar esse tipo de coisa para ela e ela também bate e volta e não entra, né? Ela na próxima vez repete e faz a coisa genérica e fica emburrada e tal. A próxima vez repete e fica emburrada. Então, o que ele vai ter que fazer é, na hora que ela ficar emburrada, ele vai meio que... um pouco de terapia, tipo assim, vem cá, você está zangada, né? O que aconteceu? Sabe, então tá bom, sai do foco que era a conversa, né, que ela ficou emburrada porque não entendeu, porque ela não foi clara. Então tá bom, então ele tem que pensar assim, puxa, deixa eu falar um pouquinho sobre essa emoção aqui. Vem cá, você está emburrada comigo, né? Ficou com muita raiva, né? Você quer falar dessa raiva para mim? Aí, opa, né? Então, isso pode entrar para ela como ele está interessado no meu sentimento que eu fiquei tendo porque ele não entendeu o que eu queria que ele entendesse, né? Mesmo que ela não admita naquele momento que ela não foi clara, né? Então, tá bom, é outro passo que ele pode dar, tentar empatizar com esse sentimento dessa mulher, porque aí, de repente, é uma forma de carinho que ele passa para ela e vai que quebra a barreira dela, né? Fica a dica aí para todo mundo, viu? Para as mulheres serem mais claras, para os homens terem a boa vontade, como esse rapaz aqui, esse homem demonstra ter. E é assim, é não crescer, um vai buscando, sabe, atender o outro, segundo aquilo que a gente percebe que está trazendo conflitos, dificuldade para esse casamento. Preste atenção. Fácil, automático não é. É uma questão de aprendizagem, de boa vontade, de maturidade, de ser gente grande, né? Casamento é para gente grande. Qual é o tempo certo para termos filhos? É necessário esperar ter condições financeiras para isso? É um homem que diz novamente, ele diz, quero tanto ser pai. Interessante. Olha, realmente o ideal é esperar um pouco mais, né? Os dois fazerem um pezinho de meia, viver juntos, poder, se possível, passear um pouquinho juntos, né? De ficar alguns anos depois que casou, só o casal, para poder... Como eu estou falando, né? Juntar um dinheirinho, curtir um pouco os dois, porque depois que vem uma criança, eu tenho um casal de filhos, né? Depois que vem uma criança, muda tudo, né? Você sabe, você também tem filha, muda tudo, já altera toda a dinâmica do casal. É uma coisa fantástica, maravilhosa, filho, assim, uma coisa maravilhosíssima, realmente é a herança do Senhor, como diz a Bíblia, né? Mas muda o casal. Então, se você quer... curtir um pouco o seu marido, sua esposa, estica um pouquinho mais, espera aí no mínimo 5 anos depois de casado, não tem um tempo assim exato, né? É assim, né? Uma regra assim, mas pelo menos 5 anos assim, segurar a onda e passear, aproveitar, tirar férias juntos, né? Brincar os dois e se namorar e tal, depois começa a pensar e faz um pezinho de meia também para poder, depois fralda custa caro, né? É verdade, é porque se não tem um planejamento, depois ter um filho, administrar casamento, administrar a vida financeira, tudo ao mesmo tempo, pode embolar aí essa relação e aí depois você vai ficar assim, puxa,
meu sonho de ser pai eu consegui, mas olha a série de outras coisas que ficaram ainda, né, no meio do caminho. Claro, agora quando ele pergunta assim, doutor César, precisa ter condições financeiras para isso, condições ao menos média, né, ou minimamente confortável para você construir esse ninho agora para esse filho. Agora, esperar ter casa, carro, tudo pago, prestação, tal, para ter um filho, que aí a gente acaba adiando demais não é por essa aí realização, também. né? Não vamos ao exagero. Tem que ter o básico, né? É básico. O básico e pensar o que uma criança vai precisar. Uma alimentação, revisão com o pediatra, né? Lá na frente a escolinha, né? Então, e quem vai ficar com essa criança? A mãe trabalha fora, vai parar de trabalhar para ficar em casa, né? E se ela para de trabalhar para ficar em casa, o seu salário desse rapaz segura a onda toda ou não? Então tem que planejar um pouquinho aí, né? Essa situação. Exatamente. Meu marido é viciado em internet. Todo o tempo que ele tem é para estar... tem para estar com a família, seja em casa ou num passeio, ele não consegue se desconectar. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Essa história de não conseguir desconectar, assim, está meio que generalizando já, né? De tanto que as pessoas e nós todos, de modo geral, a gente acaba se apegando demais a essa maquininha, as ferramentas, a tecnologia. No caso, ela já identifica como vício porque ele está sempre, sempre deixando a família à parte ou até mesmo o trabalho, em momentos, enfim, para ficar conectado. A melhor coisa em situações como essa, que pode, nesse caso, é ele ficar com esse excesso de conexão e acaba prejudicando o convívio com a família por conta de estar sempre conectado com o eletrônico. A melhor maneira, assim, se ela for falar diretamente sobre isso, ele vai entrar talvez com 3, 4, 5 argumentos, né? Meu trabalho, não sei o quê e tal. Em geral, geralmente tem isso, né? Agora... a melhor maneira é ela falar para ele como que ela se sente, como que a família está sendo prejudicada, por que ele está fazendo aquilo. Então, não é botar o dedo em cima dele. Você é o desastrado, você não dá atenção para a família, você só vive nesse negocinho na tua mão aí, esse celular, você só está no computador, sabe? E se ela falar dessa forma, provavelmente ele vai arranjar mais um celular, né? Porque quando a gente é atacado, o que a gente faz? Se defende? Se defende ou contra-ataca. Né? Tira o time de campo, se desliga ou então contra-ataca. Mas você também tal. Então não funciona dessa maneira. Então eu acho que pode ajudar se ela falar assim, olha, ela pensar com seriedade, com honestidade emocional, do que ela está sendo privada e os filhos por conta desse marido com excesso de contato pela internet. Então ela vai levantar isso aqui. Olha, eu estou sentindo prejuízo na minha vida com você. Prejuízo em quê? Aí vai ser específica, né? Eu vou dormir mais cedo, está sempre chegando tarde na cama para dormir. A gente precisaria conversar mais sobre algumas coisas da nossa vida de família, mas você está sempre lá mexendo nessa conexão e tal. Então, ela descreve algumas situações em que ela está sentindo falta da presença dele como chefe da família e como marido e pai, para ele, então, dar uma olhada para isso, né? Porque aí, ao ela colocar do que ela sente falta e do que os filhos sentem falta, ela não está botando o dedo em cima dele. Ela só, olha, nós aqui estamos sentindo falta disso. O que você vai fazer com isso? Né? Aí ele já pode não entrar numa defesa, entendeu? Ao contrário, né, se ela começar a botar o dedo em cima dele, que você chega em casa, fica ligado, vai para o computador, não sei o que, então ele vai se defender. Então, eu acho que colocar necessidade interior é uma forma, né? E se a coisa permanece, vai que ele é um compulsivo, né? Realmente tem pessoas, isso já tem uma síndrome, né? Que tem que ser tratada em relação a essa questão de vício em internet. Não estou nem falando de pornografia, estou falando de internet mesmo, de conexão ali com o eletrônico. Então, se ele tem essa compulsão e a coisa não resolve por esse tipo de diálogo, então ela vai ter que dar um passinho mais à frente. Esse passinho mais à frente olha, assim está difícil a gente continuar, né? Assim, eu estou com medo do nosso casamento, eu estou com medo da educação dos nossos filhos. Eu acho que nós temos que tomar uma atitude, vamos ter que procurar uma ajuda para alguém nos ajudar nisso aí. Eu não estou conseguindo, já tentei falar com você, já tentei conversar. Aí ele pode falar assim, o que você está dizendo? Você está querendo me ameaçar de alguma coisa? Não, eu estou dizendo que o casamento está... Estou com medo de perder, né? Porque, de repente, você vai ficar decidido em ficar com suas conexões e a gente está aqui de lado. Eu estou com medo de acabar esse negócio. O que você quer dizer com medo de acabar o quê? Não sei, eu acho que eu vou sentindo uma distância de você. Eu vou sentir, talvez meu sentimento possa ir morrendo, porque
não tenho você comigo, né? Então ela já avança um pouquinho mais. Não é uma ameaça nem é para manipular também, é a verdade, né? Porque o amor tem uma definição interessante. O amor numa família é igual plantinha, se não for regada e cuidada, ela morre, né? Então ele tem que ser alertado para isso, né? Abrir o olho para isso. É isso. Bom, você está aqui no consultório de família. O nosso convidado de hoje é o Dr. César Vasconcelos de Souza, psiquiatra. E você pode, inclusive, acessar as informações que nós conversamos sobre elas aqui, de modo geral, mas assim, tem informações muito preciosas, artigos, enfim, no site do Dr. César, drcesar.com.br, né? drcesar.com.br, além do portal natural.com.br, que nós já indicamos para você também de outras vezes, tá? Fica a nossa dica. Bom, você que está com a gente, eu convido você a ser uma daquelas pessoas que se inscrevem no canal do nosso programa lá no YouTube, tem acesso aos programas passados e é notificado todas as vezes que nós postamos um programa novo. E então você pode fazer isso se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Consultório de Família NT. E pode ser também mais um dos nossos seguidores no Instagram para acompanhar aqui o que acontece nos bastidores, as nossas postagens de modo geral, ficarmos mais pertinho durante a semana. O nosso Instagram é Consultório de Família. Seja bem-vindo sempre. E a nossa página no Face, que é por onde também a gente conversa sempre. Você pode trazer até questões suas pessoais e a gente fica ali mais perto de você também, te ajudando, dando algumas dicas. E a nossa página no Face é consultoriodefamilia.nt também. São caminhos possíveis de você interagir com a gente e ficarmos juntos e trabalhando essas questões de família, de relacionamento, de modo saudável, gostoso. Lembrando sempre que quem tem a palavra principal a respeito de qualquer questão pessoal é Deus. Vá à palavra de Deus, vá ao que diz a palavra de Deus ao seu coração. Busque a Deus em oração, é o seu primeiro conselheiro, é o seu primeiro ajudador, é o primeiro que se interessa, se importa com você. Dê ouvidos à voz de Deus. E a voz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus está à nossa disposição. Vá menos às pessoas, vá menos buscar ajuda, pedir socorro lá no Face. Ai, me ajuda e contar seus problemas sem saber ao certo quem vai se aproximar de você para te oferecer ajuda. A ajuda mais segura é aquela que vem do coração de Deus para você. Fique atento para isso, como eu bem dizia logo no começo do programa. Preste atenção nos recados do céu para o seu coração. Sou casada com um homem que já foi casado uma outra vez, tem filhos do primeiro casamento, mas ele não procura os filhos porque diz que a ex colocou estes filhos contra ele. Só que eu peço que ele procure esses filhos. E o que eu devo fazer? É meu papel levá-lo a relacionar-se com esses filhos? É uma mulher preocupada com essa relação pais e filhos, filhos que ficaram para trás no outro casamento. Não posso julgar que eu não conheço o indivíduo, né? Mas é muito comum de se encontrar nessas situações de que esse indivíduo tem um bloqueio de afetividade. Pode ser uma pessoa que pode usar como argumento de que a outra fica colocando barreiras e tal, mas se eu sou um pai de filhos que eu amo e uma ex-mulher vai querer criar barreiras para eu me aproximar desses filhos, eu não vou permitir que isso aconteça. Sabe, eu amo esses filhos, eu vou correr atrás Na verdade, até se essas crianças ou esses jovens, enfim, desse primeiro casamento que esse indivíduo teve, já tem cai na armadilha da mãe, vamos supor que, né? Então, como é que foi essa relação desses filhos com esse pai, desse pai com esses filhos? Porque se ele construiu uma relação afetiva boa com eles, é mais difícil esses filhos caírem na lábia ou na conversa da mãe para não procurar o pai, né? Eles vão procurar, ou se o pai procurar, eles vão se abrir em relação ao pai, que saudade e tal, mamãe realmente está nervosa com você, está falando tal, mas que bom que você me ligou, né? Então, se uma relação funcionava bem desde sempre entre esse pai e essas crianças, mesmo a mãe jogando... Se for uma criança pequena, é diferente, né? Se a criança já maior, já pode pensar, já pode raciocinar, já pode avaliar. Não, peraí, a mamãe está nervosa com o papai porque ele me largou, e está com outra mulher, então... Né? Mas se a criança é pequenininha, já é diferente. Se a criança pequena, que eu digo 4, 5, 6 anos, realmente ela não consegue raciocinar dessa forma, claro, né? Mas compete a esse pai não entrar, sabe, ele precisa aproximar dessas crianças, né?
Então, esta nova esposa que está tentando fazer com que seu atual marido procure os filhos do outro casamento, ela tem que dar uma pensada, né? Claro, mostrar isso para eles. Você não sente falta dessas crianças? Elas precisam de você. Mesmo que eles tenham que elas tenham um padrasto, uma coisa assim, mas você é o pai delas, né? Elas precisam de você. Nada vai substituir o teu afeto como pai biológico, afetivo, por essas crianças, para elas, né? Então, incentivar isso. Se ele ficar reticente e realmente não interessar, aí já é uma coisa que mostra um pouquinho um lado meio complicado, emocional desse indivíduo, né? Porque caberia, né, procurar essas crianças e encontrar uma estratégia de aproximar dessas crianças, mesmo a mãe lá colocando barreiras. Agora, quanto a ela, talvez não tenha muito o que fazer a não ser esse incentivo, né, de buscá-lo. Mas a escolha é dele, a decisão é dele. Como foi a decisão ou a escolha? Claro, nós não sabemos os motivos de ter chegado ao fim desse primeiro casamento, mas chega um momento em que você não vai poder fazer nada por ele. É uma decisão dele, né? E a gente precisa também pensar que sempre que acontece um divórcio, sempre que acontece uma ruptura num relacionamento como este, inclusive com a presença de filhos, as sequelas existem. Né? E eu, assim, pessoalmente, considero muitas dessas sequelas, ou a maior parte dessas sequelas, para não ser absoluta demais na palavra, eu chamaria até de maldição, sabe? Assim, deixa para trás muita dor, muita angústia, muito, sabe, coração machucado, ferido, filhos para trás, mulheres, enfim. Então, uma ruptura de um relacionamento, de uma família, é alguma coisa muito grave, muito séria. E é por isso que nós somos pró-família sempre, estamos sempre falando a respeito de casamento, família. Tem gente que até pergunta assim, doutor César, Darlide, eu acho que deveria falar mais para os solteiros, para os divorciados. E a gente faz, e eu procuro fazer mais isso lá no Sem Tabus, também pensando mais nos solteiros, tal, nos divorciados. Mas, assim, eu acho que o casamento é o que a gente mais deve correr para, sabe, para segurar, para ensinar, porque eles estão desmoronando, as pessoas estão falindo em si mesmas e as relações. E, obviamente, que um solteiro bem orientado, filhos bem orientados, entrarão num casamento com mais consciência, mas, assim, é muito urgente olhar para esses casamentos e evitar um futuro divórcio, evitar uma futura separação. É muito urgente isso. Então, essa sequela existe. Como administrá-la? Só com muita compaixão, com muita boa vontade, muita humildade, né, desse pai voltar para esses filhos, pedir perdão, vai que, né, por esse tempo todo de afastamento, enfim, é por aí. E muito mais ainda queremos dizer a você e o seu coração, com muito respeito à sua história, com muito carinho. O nosso intervalo é rapidinho, já voltamos aqui no Consultório de Família. Quero continuar recebendo as suas perguntas, as suas sugestões, lendo essas que já estão aqui comigo, e aí a gente volta aqui, tá? Minha dica para você também peça a revista Fique Leve, que está à sua disposição no nosso site, novotempo.com/consultório. E é uma revista que fala de saúde física, mental e espiritual. Presente nosso para você, tá? Vai lá, preenche o cadastro e ao final você vai enviar para nós e nós vamos te enviar pelo correio a revista Fique Leve, que é o nosso presente, tá bom? Volta aqui com a gente falando a respeito de questões de família, casamento, educação de filhos e muito mais, para que você aprenda, guarde e também aplique na sua vida familiar. Um beijo e até já. Vamos continuar nossa conversa boa? Sim, é sempre bom ter você aqui na companhia e ficar juntinho de você, da sua família, você que está pronto aí. Tem gente que põe a televisão no quarto só para assistir a Novo Tempo, só para ficar esperando aqui, por exemplo, o consultório de família. Um beijo para você que já está acomodado aí. Claro, se o programa no horário inédito, nos horários de reprise, vai ao ar pela manhã. Você que está em suas atividades, você que está no escritório também, acompanhando a gente pela internet. Que companhia gostosa, viu? A sua pra gente. Espero que a nossa seja sempre agradável também para você. Hoje nós estamos respondendo algumas perguntas que eu trago das minhas viagens aí pelo Brasil afora. E o nosso convidado de hoje é o Dr. César Vasconcelos de Souza, dando algumas dicas, algumas pistas de como você sair de algumas situações mais complicadas. Por exemplo, como essa agora, que eu sei que vai chegar
perto da realidade de muita gente aí, é um casal que diz assim: nós estamos trabalhando muito, saímos cedo e chegamos tarde. Na maioria das vezes, muito cansados, estressados, e isso está refletindo em nossos filhos. Eu a amo muito e sei que ela também me ama e não queremos que a nossa casa se torne um campo de batalha, e sim um pedacinho do céu. Como devemos agir? Perdeu o controle, doutor César. Cansaço, estresse, muito trabalho, filhos ali já comprometidos, uma situação difícil, um emaranhado e eles não conseguem sair e pedem ajuda. Como faz? Esse é o perfil da sociedade, né? Já de alguns anos para cá, com essa vida assim, com esse estresse. Cidades grandes, então, a coisa fica bem mais complicada, que é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, então a família perde muito. Olha, sem ser radical, tem que começar a pensar o seguinte: será que não dá para começar a pensar em mudar bem radicalmente essa vida, né? Eu vou usar a palavra de novo aqui e ir para o campo, uma cidade menor, né? Ah, mas não dá porque estamos fazendo um pé de meia agora, acabamos de casar, temos um filhinho de 1 ano só e os dois têm que trabalhar e a gente sai... Bom, então, se esse é o caso, não tem solução fácil assim. A única coisa é aproveitar fim de semana, né, para estar com essa família. A segunda coisa uma vez eu escutei uma história muito interessante. O pai amava muito a família, só que tinha que sair cedinho de casa, os filhos estavam dormindo. Ia voltar à noite, os filhos estavam dormindo. O que ele fazia? Ele botava o quadro virado, ele botava a bonequinha da menina em cima, de cabeça para baixo, numa cadeira, e botava para as crianças poderem pensar: papai lembrou de mim, papai lembrou de mim. Era uma coisa que ele tentava fazer, né? Outra coisa é ligar no meio do dia para essas crianças e conversar com elas, né, de alguma forma. Mas o mínimo de tempo possível que tiver durante os dias da semana de trabalho é concentrar na preservação da unidade dessa família. Então, sabe, se esse casal está tendo muito estresse, estão discutindo ou brigando e tem pouco tempo com a família porque os dois trabalham e saem cedo e voltam tarde. Então, mesmo assim ainda tem um estresse que leva a briga. Opa, peraí, o que está compensando? Compensa esse dinheiro que está ganhando? Né? Será que não tem que talvez abaixar um pouco a renda familiar, mas ter uma qualidade de vida familiar melhor? Porque há uma diferença muito grande, Darleide, entre alto padrão de vida e boa qualidade de vida. Não necessariamente a pessoa que tem alto padrão de vida, eu tenho entendido várias pessoas no consultório, tem um estresse horrível, pânico, um monte de coisas, né? Pessoas que têm dinheiro para pagar tudo, mas não tem uma paz ainda, não tem, sabe, tem um estresse muito grande. Então tem que pensar isso, né? O que eu faço com a minha vida? Minha vida está valendo a pena, sim? Será que não é melhor realmente consertar algumas coisas? Eu vou citar um caso de um câncer, mas poderia ser o pânico, poderia ser depressão, poderia ser estresse que leva a irritabilidade e briga toda hora na família. Mas tem um autor que trabalhou 20 anos só com psicólogo, trabalhou 20 anos só com paciente com câncer, né? O nome dele é Lawrence Lee-Chan. Eu li uns 2 livros dele anos atrás, e ele cita o caso até de uma médica brasileira, ele é americano, e cita o caso de uma advogada, vários casos, mas 2 eu guardei assim. Então, essas 2 pessoas eram profissionais bem-sucedidos financeiramente, mas tiveram câncer. Ou seja, câncer é um conjunto de situações da vida. Câncer não é só uma causa, é um conjunto. Tem a genética, tem a alimentação, exercício, estresse, tem, enfim, vários fatores que geram esse câncer. E um deles é o fator emocional, que pode ser um fator importante. Então, essas pessoas, quando fizeram terapia, depois que tiveram câncer de mama, elas verificaram assim: puxa, eu sempre na minha vida, a advogada, eu sempre quis mexer com música, mas abandonou isso e entrou no direito e foi trabalhar, ganhou dinheiro, bem-sucedida profissionalmente, economicamente. A médica queria fazer uma outra especialidade, mas estava em uma que dava dinheiro. O que as 2 decidiram? Inclusive, ele coloca no livro a frase dessa advogada americana, norte-americana. Ela fala assim: agora que eu tenho um câncer, eu vou fazer o que eu quero. Interessante. Então, elas mudaram a vida. Essa médica largou uma especialidade, foi para uma que ela gostava muito e que ia dar menos dinheiro do que ela estava ganhando, e a advogada largou tudo e foi mexer com música.
Então, esses vários casos que esse psicólogo atendeu, quando fizeram um estudo, eles chamam de follow-up, que é um estudo para o estudo futuro, lá na frente, 5 anos, 10 anos depois, foram analisar de novo como é que estavam essas pessoas e aquelas que tiveram o mesmo tipo de câncer e que não tiveram mudança nenhuma emocional importante na vida, elas verificaram de que as pessoas que tinham mudado significativamente o seu estilo de vida, tiveram uma sobrevida muito maior. Então, esse casal tem que pensar isso, vale a pena essa qualidade de vida desse jeito? Para ter X reais por mês, os dois trabalhando e a família arrebentando? Tem que pensar. Né? E tomar decisões, né? E tomar decisões. Porque diz assim, nós queremos que a nossa casa seja um pedacinho do céu e não que estejamos combatendo entre nós e prejudicando os nossos filhos. Então, precisa retroceder, tomar uma decisão, ainda que ela possa parecer ou seja de fato radical, mas qual é o preço que você vai pagar para ter uma família bem administrada, mesmo que seja comendo arroz, feijão e um tomate cortado, sabe, com azeite, o que quer que seja. Então, a gente precisa pagar o preço do nosso sonho. Se você quer pagar o preço do sonho, de ter uma casa, um carro, enfim, essas questões que são confortáveis, que são bênçãos de Deus para a nossa vida, mas a que preço? Aí a gente precisa estar pronto para pagá-lo ou não. Se você quer uma casa, uma família, como um pedacinho do céu, por esse caminho que vocês estão seguindo, vocês próprios já têm o diagnóstico. Não dá, não vai ser possível. Então, ouvindo isso e pensando em tomar decisões, porque senão vai ficar só no lamento, né? Ah, mas eu queria. Precisa fazer E uma por vida onde? mais simples não é uma vida medíocre. Não. Não. Se a gente observar, olha, anos atrás eu fui para os Estados Unidos para estudar lá e levei 2 malas, a mala de mão, que podia ir no avião, e minha mochila com computador, tal. E eu cheguei lá, fiquei numa kitnet, dentro da instituição que eu estava treinando, estudando, eu fiquei numa kitnet. E quando eu fui ver, assim, cara, eu trouxe 2 malas, é tanta coisa, tá sobrando, sabe, tanta coisa, né? E ficou em casa 80% de roupa e tudo isso e tal, né, aqui no Brasil. Então é isso, E sabe? vive bem, né? Mas lógico. Você descobre que não faz tanta falta assim. Enfim, mas aqui a gente fica muito preso também aos status, né? Todo mundo tem, preciso ter. Não, aquele carro, o carro maior, a casa não. A casa precisa ter, né? A casa, tal. Enfim, a roupa de marca, roupa sem marca, roupa que está na moda, fora da moda. A gente sabe o que está na moda? É ter uma família bem estruturada, bem, sabe, um casamento. É isso que está na moda. Sabe por quê? Porque o que está na moda, que nunca sai de moda, é aquilo que tem valor. Isso nunca sai de moda. Está ficando raro ser uma família com plenitude, com paz, sabe? Está ficando raro um casamento que perdure, está ficando raro uma família que realmente se construa junto, que quando falta, sabe, a mesa farta, mas tem ali o arrozinho, o feijão, mas estão juntos. Aí na hora da fartura estão juntos, na hora do sucesso estão juntos, na hora da derrocada estão juntos. Isso está, sabe, de valores, é isso que a gente precisa colocar como meta, porque isso nunca sai de moda. Enfim, pensa nisso, pensa nos valores, pensa. Não é dizendo que o que você tem, o seu patrimônio, é maldição que você... Não, mas se isso tira o sossego, paz, crescimento, educação, filhos bem criados no sentido emocional, na resistência dessa família para as intempéries da vida, presença de pai, presença de mãe, a gente precisa rever, né? Precisa rever, não tem outro caminho. Doutor César, a moça diz assim, ó, o que eu faço para o meu marido ir dormir cedo? Ou seja, ele vai para a cama sempre depois da meia-noite. E quando questiono, diz que precisa se organizar. Mas essa organização nunca acaba. Já cheguei a pensar que ele tem até outra. O que eu faço? Sem conversar com a pessoa fica difícil. Mas olha, tem que olhar os 2 lados da história, né? Um assim, será que ele é chato, ele não aguenta ir deitar com ela, então Ai, fica lá no computador, sei lá o quê, né? Será que é muito cri-cri, muito cobradora, muito, sei lá, dura e grosseira, e ríspida, né? Se então você tem que mudar o seu jeito de ser, né? Pedir a Deus que faça a pessoa amável. Amável é alguém que vai amar você. Né? Porque às vezes a pessoa vai, mas eu tenho tanto sentimento por ele. Tá, você pode ter um monte de sentimento, mas como é que você transmite esse sentimento, né? De forma agressiva, né? Se você tem uma forma agressiva de funcionar, o cara não vai conseguir. Isso é típico, assim,
não estou dizendo que todo mundo que tem ejaculação precoce, né? Ejaculação, que não é o tema aqui, mas é uma coisa que tem que ser analisada do ponto de vista psicológico, num casal que o marido está com ejaculação precoce, é como que ele lida com a imagem da mulher e como que ela lida também com a sexualidade dela. Então, voltando ao ponto que é o ponto daqui. Primeiro, um ângulo é esse. Analisa você que tipo de mulher você está sendo para esse marido, né? Está sendo, como eu falei, agressiva, ranzinza, manipuladora. Então, tira o prazer dele estar com você. Então, ele vai se envolver lá com outra coisa. Agora, ele, né? Ele tem que encontrar uma solução para isso também. Porque você ficar sempre, né? Sempre tendo essa atitude, o que está acontecendo? Né? Está envolvido com outra mesmo na internet? Né? Ou tem uma dificuldade com ela e não está sabendo conversar com ela? Né? Então, ele tem que tomar uma atitude para encontrar uma solução, porque o casal casado tem que realmente ter uma união nessa questão aí, né? Então, cada um tem que dar uma olhadinha e ver o que tem que ser corrigido. É daqui para lá ou daqui para lá, né? Ela vai procurar analisar honestamente o seu comportamento e ver se ela está sendo a pessoa que promove a atração ou ela promove a repulsão, né? Com a atitude, com as palavras. Tem que ter isso, né? E ele também tem que dar uma pensada e o que ele quer, na final de contas, né? Ele quer uma mulher em casa ou ele quer o computador? É verdade, boa pergunta. Acho que também a gente pode pensar, quando a gente joga assim essas questões, que a pergunta ela vem seca, né? A gente não tá, aí a gente vai pensando. Tem tanta variante, né, por em volta. Tantas questões que podem ser levantadas a partir de, e aí a nossa mente vai trabalhando. Posso também pensar a respeito de uma mulher que é uma esposa querida, amistosa, uma relação boa, e ele possa de alguma maneira ter sido atraído por outros instrumentos, por outros caminhos, sabe? Assim, às vezes a relação vai até bem, tá boa, mas há um encantamento, um despertamento por algo novo, por algo fora também. E aí esse indivíduo é atraído para, o que eu uso uma expressão que não é minha, da escritora Ellen White, que ela diz assim, de pisar num terreno encantado. Terreno encantado de Satanás, ela diz. Então, assim, a gente às vezes é atraído, não é nem porque aqui está mal, é porque ali sugere uma novidade. Aí você vai lá e fica meio que assim num parque de diversões, olhando para aqueles piscas-piscas todos, e você esquece que está ficando para trás. Todo mundo está indo embora, você está ficando para trás. Então, você vai deixando, às vezes, sua esposa, que é uma querida, ótima, sabe, está lá te esperando. E eu fico pensando nessas possibilidades também. E pode não ser nada de maldade dele, pode não ser nada de infidelidade, pode ser, como você falou, né? Ele está encantado com o trabalho dele, ou ele é viciado em trabalho, ou ele, sei lá, descobriu um hobby que pode não ser nada errado em si, mas que ele está entusiasmado com isso e aí está esquecendo um pouquinho o papel ali de companheiro, e pode ser que essa mulher seja, como você falou, uma pessoa legal até para ele, que não é agressiva, não é rude, e ele que está nesse mundo aí, talvez mais de garoto, né? Um garoto que se empolgou com a sua bicicleta nova, né? Precisa ter um certo cuidado, porque isso dá a entender para o outro, para quem está lá na cama esperando e aquele que não vem, será que ele perdeu interesse em mim? Será? A gente começa a conjecturar uma série de situações que podem ser apenas conjecturas, mas também há um caminho ali aberto para um distanciamento desse casal. Por que ele não vem? Né? E o diabo trabalha, viu, minha gente? Eu sei que estou falando para um monte de gente que não tem essa ideia assim, de fé, de linguagem bíblica, religião, e é uma delícia ter vocês aqui com a gente, obrigada. Mas maiormente um público cristão sabe que assim, a questão é Deus e Satanás. Existem, os dois são reais. E então a gente entende que Satanás arma ciladas para destruir você. Porque que a palavra de Deus diz? Ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar a paz da família, roubar o que Deus nos deu. Então, cuidado, fica junto, sabe assim, quando Eva se distancia de Adão e acontece o que aconteceu? Fica muito longe não, volta logo, vai dormir com ela, fica com ela, presta atenção, desliga esse negócio, pelo amor de Deus. E você falou essa questão espiritual, é bem importante realmente lembrar isso, porque a gente tem que entender de que os sofrimentos humanos não são produzidos apenas por questões físicas,
má alimentação, vida sedentária, etc. E questões psicológicas, comportamentais. Tem a dimensão espiritual. Então. Se quem está assistindo nosso programa agora aqui não tem um conhecimento bíblico ou não tem uma religião estabelecida, cristã, né, ou até não acredita em Deus, mas acredita no Cristo histórico, né? Quer dizer, a história diz que existiu um homem chamado Jesus Cristo que viveu aqui, né? E que tem a fala dele registrada e documentos que comprovam de que as falas que estão de Cristo, que estão nos 4 evangelhos, são genuínas, está comprovada pela arqueologia, isso, né? Então você vê que na fala dele, ele muito naturalmente, Jesus muitas vezes falava assim, olha, agora se aproxima o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Então, é muito claro, assim, muito claro. Inclusive, ele fez curas de doenças físicas, de doenças mentais e de doenças espirituais, né? Possessões diabólicas, né? Então, já atendi paciente que no meu consultório ficou possesso, saiu do campo da psiquiatria. O que eu faço com isso? Eu tenho que saber lidar com isso, né? Então, aconteceu já 2, 3 vezes, né? Uma coisa fora, é sobrenatural. Então, o mundo sobrenatural existe e realmente, se você não considerar isso, cuidado, você está com mais perigo do que você começar a pensar de que realmente a guerra que acontece dentro de uma família não é só contra a carne e o sangue, não é só contra a questão psicológica, né? Você pode ser empurrado pelo maligno para poder machucar uma pessoa. Até em nome de amor, né? Sabe? Então, cuidado. Tem um texto dessa autora que eu gosto muito, que você citou, Ellen White, está no livro Testemunho para Ministros, esqueci a página. Ela fala uma coisa assim, difícil da gente, digerir aquilo ali. Ela fala assim, se o eu está no comando, Satanás está no comando. Ou se você entrega seu eu para o Deus Criador, o Espírito Santo então comanda você. Muito sério isso. Seríssimo. Enfim, pensa nessas coisas, tá? Considera um pouco mais. Palavras, tenho certeza, palavras que podem dar uma direção nova para o teu olhar sobre a tua casa. Gostaria muito que falassem um pouco mais a respeito do comportamento do casal casado com outras pessoas, homens e mulheres, principalmente as pessoas casadas no relacionamento com pessoas solteiras. Este é um assunto que tem me preocupado um pouco. Vejo homens e mulheres casados se comportando como solteiros e isso me parece um tanto quanto complicado. Concordo com você também. Eu acho que realmente vale a gente comentar um pouquinho de que um ciclo conjugal, familiar, é um lugar que precisa ter um pouco mais de cuidado para não abrir acessos a pessoas e a comportamentos indevidos, né? Isso, exatamente. É muito bom levantar essa questão. Essa pessoa está cheia de razão, é isso mesmo. Por causa da guerra espiritual também, por causa das carências afetivas também, né? O casal, a família tem que preservar a sua união, tem que preservar o seu contato, né? Então, se você é uma esposa, né? Você é um esposo, está assistindo agora o programa e tem gente no seu trabalho ou na sua comunidade religiosa ou um vizinho que é solteiro ou solteira e que quer estabelecer uma conversa, geralmente só com você, abra o olho. Cuidado, sabe? Não entre nisso. Se você é esposa, fala, pera um instantinho, deixa eu chamar meu marido, que ele vai gostar dessa conversa, né? Ou então, se ele está trabalhando e esse indivíduo, seu vizinho, seu colega de trabalho, está falando uma coisa com você que tem um cheiro, assim, de uma coisa abuso moral, tipo assim, você pode e deve, na hora, cortar. Né? Vamos supor que você trabalha em uma empresa, você é mulher, casada, trabalha em uma empresa, e aí chega um colega solteiro ao trabalho e traz um bombom para você. Ah, lembrei de você, trouxe um bombom. Aí você fala assim, obrigado, meu marido adora chocolate, vou dar para ele. Eu vou até falar com ele agora aqui, querida, liga para ele, sabe? Olha, o meu colega que trabalha aqui me deu, na frente dele, entendeu? Você já corta a coisa, né? Então, tem que ser isso. Muito cuidado, preservar essa família e sempre manter na consciência essa verdade, né? Cada um tem que preservar. Não abra porque é perigoso. Isso não quer dizer que você vai tratar mal as pessoas e que não vai ter nenhuma amizade solteiro. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas cada coisa no seu lugar. Uma certa distância, né, doutor Sérgio? Tem que manter. Tem até um ditado que diz assim, acho que cabe aqui, assim, ter vizinhos é bom, mas coloque a sua cerca. É isso. Tem isso, né? É isso. E nas comunidades religiosas, enfim, de modo geral, no trabalho, há pessoas que são mais próximas pelo convívio ali natural,
Mas ainda com estas, há que ser colocado um limite. Então, assim, abraço, sabe? Abraço mais demorado, beijo, aperto de mão mais demorado, aquela conversa longa nas redes sociais ou ali, né, no privado, sabe? Esses mimos, esse carinho todo. Não, mas é meu amigo, é minha amiga, cuidado, sabe? Nós somos muito... O coração da gente é enganoso, né? Uhum. De repente, uma mulher está com uma dificuldade em casa com seu marido, aí tem um colega de trabalho mais amistoso, mais atencioso, e aí o coração dela pode entender outra coisa. Isso. Então, cuidado. E aos homens, mas eu sou mais velho, só as meninas, as adolescentes da igreja, as meninas do trabalho, não interessa, porque tem uma faixa etária diferente, isso não vem ao caso, isso não é barreira. Então, assim, uma certa distância, uma certa privacidade, amizade profunda mesmo, só você e seu marido, não tem como ser diferente, cuidado. A gente vê tantas famílias sendo destruídas por conta de amizades, até com pessoas muito próximas da relação, não, minha melhor amiga, minha prima, sabe? Então, assim, cuidado, minha cunhada, meu cunhado, até nesse nível a gente já precisa cuidar, porque sempre onde há coração humano, há risco. Não é por uma questão de ser moralista, não, é justamente pelo contrário, de atender o que Paulo diz assim, né? Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, sou eu, o doutor César, é o pastor da sua igreja, é você, não, mas eu me garanto, eu sou o cara. Não existe isso. É barreira, limite, cuidado, porque somos muito frágeis, muito mais frágeis do que você imagina. E muito importante que esse casal ajudará muito a preservação de qualquer tipo de complicação, o casal ter o diálogo sobre isto. Exato. Né? Tipo assim, a esposa chega em casa do trabalho, o marido chega em casa do trabalho e ele comenta isso. E aquela minha amiga, sabe aquela amiga que eu já falei para você que eu tenho trabalho? Ela hoje me disse isso. O que você acha, hein, e tal, sabe? Transparência, né, entre o casal para que às vezes um não consegue perceber um lance do outro, né? Então, de quem estava lá, desse amigo solteiro. Então, o casal falando sobre isso também vai ajudar a preservar, né? Acho que fica uma coisa bem assim... Relação clara, né? Mais transparente. É. Eu acho que só cuidando com aqueles casos em que o outro é ciumento, é explosivo também, pode entender isso de uma certa maneira, né? Mais difícil de lidar. Então, tem que entrar aí um pouquinho de sabedoria também. O que falar, como falar, quando dizer. E se essa pessoa não entende bem, mas é aquela sirigaita lá do seu escritório. Então, assim, usa de sabedoria. Dá o limite aqui, afasta para lá, corta aquele esquema, dá uma dica para a esposa ou para o marido, mas com sabedoria, de acordo com o que ele pode sustentar, porque senão, né, a gente abre um caminho aí difícil. Nem tudo tem que ser falado. Não é? Enfim, mas entendeu, né? O recado do Dr. César, se puder ter essa relação quanto mais clara possível. E a outra questão é só questão de sabedoria de quem é esse outro cônjuge, se ele tem suporte para lidar com isso, ou se é só o caso de você administrar com a sua sabedoria, com a sua competência para pôr limites e preservar seu casamento. Como fico se amo o meu lar, a minha casa, a minha família, mas sou praticamente impedido de dar atenção aos meus familiares para agradar a minha esposa, tá vendo? É uma esposa que não deixa o marido ter uma ligação, né, com a sua família de origem. Como é que fica, doutor César? Esse tipo de queixa acontece muito frequentemente em casamentos em que, às vezes, nem sempre, mas esse indivíduo que casou tem uma simbiose muito grande com a família de origem. E, às vezes a pessoa... Aí tem alguns formatos. Tem aquela pessoa que casou e que é muito ligada à família de origem porque ainda tem uma dependência que não conseguiu cortar. Mas tem aquele que conseguiu cortar muito bem, mas é um perfil. Porque é interessante, nos casamentos é muito comum de um cônjuge veio de uma família que era muito unida. Muita comunicação, aniversário junto, Natal junto, Páscoa junto, tudo junto, né? E esse, em geral, vai casar com um indivíduo que é de uma família que é muito separada, tudo separado, só se encontra em funeral, tipo assim, né? E mesmo assim, oi, bom dia, boa tarde, já vão embora, né? Então, por que isso, né? Então, claro, este que veio de uma família que era muito unida, casa com alguém que é de uma família muito separada, para aprender talvez a ficar um pouquinho mais com ele mesmo, né? Para não ficar num grude, né? E esse que veio de uma família que é muito isolado, todo mundo, cada um num canto, casou com esse aqui porque precisa aprender a ter essa união.
Então, a gente tem que analisar essa história. Quer dizer, será que realmente essa pessoa ela está ligada exageradamente à sua família de origem? Se está, ela tem que realmente colocar uma dose de equilíbrio em relação a isso. Agora, será que essa pessoa que está reclamando, ela é muito carente? Né? Será que ela, porque ela veio de uma família talvez assim, que era muito isolada, então ela não consegue administrar que o marido seja... É o marido, né? Que é muito ligado com a sua família de origem, então ela detesta isso. Se é isso... Ou não gosta da família, ou não gosta da sogra, não gosta de um parente também. Que interessante, porque talvez seja até a inveja, né? Pode ser inveja, né? Ela gostaria de ter uma família ser unida, mas o marido tem, então ela detesta. Então pode ser, né? Essa inveja. Então, eu penso o seguinte, ela tem que analisar e com honestidade, e ele também, e ver, será que ele está exagerado ou não? Eu estou lembrando agora de uma situação que eu atendi e que o exagero era da mulher. Ele tinha razão. Inclusive, um dia, numa consulta, a gente vê, não, você vai lá ver teu parente, sim. Ela tem que, porque ele dava assistência para ela, tinha momentos com ela, saía com o que precisava de apoio afetivo, mas ela, com ciúme excessivo, uma exclusividade, um egocentrismo muito grande, queria tolher essa situação dele com a família de origem. Não, você vai sim, e você vai e curta e fique bem. Se ela não quer ir, não tem problema, você vai sozinho, porque você vai ficar tão feliz de ver lá seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, quando você volta bem. Agora, você vai ficar sempre cortando, porque a mulher não quer, você vai ficar mal com ela, né? Decisões, né, minha gente? E assim, se a gente entra no campo de competição, fica competindo. Você não vai, porque eu disse para não ir. Você não faz, porque eu disse para não fazer. Fica competindo, sabe quem perde? O maior perdedor dessa história é você, que não tem um marido pleno, não tem uma esposa plena, não tem uma família que vive paz, não vive segurança. Preste mais atenção, tá? E responsabilize-se por suas próprias ações também. Doutor César, muito obrigada, viu, por sua participação. De nada, Leide, um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe. E até a semana que vem, você aqui com a gente, tá? Muito bom ter você sempre. O nosso contato permanece nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, passa a ser um seguidor no nosso Instagram também, ou aqui no Face, deixa a sua história, enfim. Nosso encontro fica marcado para a semana que vem ao vivo e temos também os nossos horários alternativos. Um beijo e até o próximo.